Existem mistérios que o oceano, em sua vastidão implacável, engole e jamais devolve. Segredos que se escondem nas suas profundezas ou que flutuam na superfície, desafiando totalmente a lógica humana. Hoje, mergulharemos em um desses enigmas que há mais de 150 anos assombra a história da navegação. O caso do Mary Celeste, ou Maria Celeste. Imagine encontrar um navio com a carga intacta, a comida ainda quente na cozinha, mas nenhuma única alma a bordo. Nem um grito, nem um sinal de luta, apenas o silêncio perturbador em uma embarcação fantasma. Oi, eu sou a Vivian e aqui no canal nós contamos histórias de terror e tudo desse universo misterioso. Se você ainda não segue o canal, se inscreve, ative o sininho para receber as notificações de quando sairão os próximos vídeos. Nós colocamos vídeos toda terça e sexta-feira, então nos acompanhe de perto. A história de hoje é o navio fantasma Mary Celeste. O Mary Celeste, ou Maria Celeste, era um navio bargantim de 282 toneladas, construído em 1861 no Canadá, sob o nome de Amazon. Ele era robusto, mas com um passado de incidentes. Uma colisão no estaleiro, a morte de seu primeiro capitão, um encalhe. Alguns diriam até que ele era amaldiçoado. Ele foi reformado e foi renomeado para Mary Celeste, ou Maria Celeste, em 1868. E foi aí que o então capitão Benjamin Briggs se apaixonou pelo navio. Ele não era um marinheiro qualquer. Briggs tinha 37 anos, era um capitão de navio mercante. Ele era altamente respeitado, conhecido por sua sobriedade, religiosidade e por ser um homem de família. Diferente de muitos marujos da época, Briggs era abstêmio e proibia o álcool a bordo para todos os tripulantes, o que anula muitas teorias sobre um motim por embriaguez. Ele era um homem meticuloso que registrava cada detalhe no diário de bordo. A bordo também estavam sua esposa, Sarah, uma mulher educada e companheira de muitas viagens. Sua adorável filha de 2 anos, Sophia. Eles também tinham um piano a bordo, brinquedos e várias pertences pessoais. O navio transbordava 1.701 barris de álcool bruto, ou álcool industrial, que iria de Nova York para Gênova, na Itália. Era uma carga muito valiosa. Valia aproximadamente $35 mil, o que para a época era uma fortuna. O Maria Celeste partiu de Nova York em 7 de novembro de 1872. O plano era uma viagem de cerca de 30 dias. Poucos dias depois, outro navio, o Dei Gratia, comandado por um amigo próximo, David, partiria seguindo uma rota semelhante. E então o destino estava prestes a tecer uma teia sombria para os dois amigos. Em 4 de dezembro de 1872, o Dei Gratia avista o navio à distância, navegando de forma meio errática. As velas estavam parcialmente içadas, mas não parecia haver ninguém no comando. Após algumas horas de observação, o capitão David reconhece o navio. Era o Maria Celeste, o navio de seu amigo. Uma sensação de apreensão tomou conta da tripulação do Dei Gratia, porque aquele navio estava um pouco estranho. David, com uma equipe de 3 homens, subiu a bordo do Maria Celeste. A tensão ali era palpável. O silêncio era o primeiro e mais arrepiante dos sinais, o que mostrava que tinha algo realmente errado. Eles percorreram o convés, gritando pelos nomes do Briggs e de sua tripulação, mas apenas o vento e as ondas os respondiam. As roupas de Briggs e sua família estavam dobradas e guardadas. Os brinquedos de Sophia estavam espalhados, como se a menina estivesse acabado de brincar. Havia também um violino na cabine, a carteira de Briggs ainda com dinheiro e as joias de sua esposa estavam intocadas. Na cozinha ainda havia comida para uns 6 meses. Uma chaleira estava sobre o fogão,
ainda morna, com chá. A mesa na área da tripulação estava posta com pratos, como se tivessem sido abandonados no meio de uma refeição. E isso sugeriu uma partida súbita e não planejada. O diário de bordo encontrado na cabine tinha um último registro, que era de 25 de novembro, 9 dias antes da descoberta do Dei Gratia. Ele anotava a posição do navio. Eram cerca de 100 milhas a oeste das Ilhas Açores. Não havia nenhuma menção de tempestade, de ataque ou qualquer outro problema. Alguns detalhes estranhos, como o sextante de navegação e o cronômetro, que eram ferramentas essenciais para o capitão, haviam desaparecido. 3 dos 4 bueiros de escotilha estavam destampados e havia um mal fechado. Havia também uma espada com manchas de sangue, mas depois foram descobertas que essas manchas eram apenas ferrugens, nada de sangue. Havia também outro grande sumiço, o do bote salva-vidas, e isto era uma peça-chave, pois a tripulação devia ter abandonado o navio com o bote. Mas por quê? O navio não apresentava nenhum dano estrutural, não estava afundando e tinha suprimentos de sobra. O que poderia ter causado aquele pânico tão grande a ponto de todos abandonarem o navio de forma abrupta? No meio do oceano, a notícia do Maria Celeste rapidamente se espalhou, e com ela uma enxurrada de teorias, plausíveis e outras parecendo mais algumas lendas de marinheiro. Vamos para as teorias. Primeira teoria: motim ou pirataria. A tripulação poderia ter se rebelado, atacado e matado a família Briggs, e depois fugido. Piratas poderiam ter saqueado o navio. Porém, era pouco provável essa teoria, pois a carga valiosa que era de álcool estava intacta. Dinheiro e joias foram deixados para trás. Não havia sinal de luta ou violência no navio. E a tripulação de Briggs era conhecida por ser leal e competente. Outra teoria seria ataques de criaturas marinhas gigantes. Na época, haviam várias histórias circulando sobre krakens e lulas gigantes, que eram comuns entre todos os marinheiros. Então, uma criatura desse tipo poderia ter arrastado as pessoas para o mar. Porém, não havia nenhuma evidência de um ataque, e seria improvável que uma criatura levasse todos sem danificar nada do navio. Outra teoria exposta teria sido a contaminação da água, pois a água potável poderia ter sido contaminada e causado uma doença, que por sinal poderia ter causado loucura na tripulação, que no meio desse surto coletivo teria se jogado ao mar. Porém, os barris de água estavam intactos e a água era potável. Não havia nenhum sinal de doença no navio. Outra teoria teria sido a de fraude. David e seu amigo Briggs poderiam ter conspirado para simular o abandono do navio e posteriormente coletar todo o dinheiro do seguro. Porém, Briggs era um homem de caráter ilibado. E o que teria acontecido com as 10 pessoas que estavam no navio? A família de Briggs estava toda a bordo. Então, essa teoria foi extensivamente investigada, mas foi refutada no tribunal. Há outra teoria também, de que teria tido uma explosão alcoólica e um pânico geral. Essa teoria é a que mais ganha força entre os historiadores, porque o álcool industrial poderia ter vazado dos barris, acumulando vapores altamente inflamáveis. Briggs, um homem totalmente cauteloso, poderia ter sido alertado por um cheiro forte de álcool, ou até mesmo uma pequena explosão abafada, uma combustão em chamas. Então, acreditando que o navio poderia explodir a qualquer momento, ele teria ordenado a evacuação de toda a tripulação, usando o bote salva-vidas. O bote teria sido amarrado ao navio com uma longa corda, permitindo que se afastasse o suficiente para sobreviver à explosão e ainda assim permanecessem perto do navio. Porém, segundo essa teoria, pode ter acontecido uma súbita mudança de clima, uma onda inesperada ou uma chuva forte, o que teria feito a corda que estava ligando o bote ao navio ter se rompido. Então todos ficariam no mar, sem comida, sem nenhuma assistência, sem ter para onde ir.
e então teriam morrido de fome ou afogados. Isso explicaria o fato de que o bote salva-vidas sumiu e a pressa no abandono do navio. Porém, nenhuma dessas foi confirmada totalmente. O Maria Celeste foi levado para um longo inquérito, que durou meses, para descobrir a causa do desaparecimento. Os oficiais britânicos estavam totalmente céticos, suspeitavam de fraude ou de jogo sujo. O capitão David e sua tripulação foram interrogados também, exaustivamente, mas não havia nenhuma evidência para incriminá-los. Eles receberam apenas uma pequena quantia do valor de resgate. Após isso, o Maria Celeste continuou a navegar por mais 12 anos, mudando de proprietários por diversas vezes. E assim ganhou a fama de navio amaldiçoado. Ele sofreu alguns acidentes após isso, até que em 1885 ele foi naufragado na costa do rio Haiti pelo seu último capitão, em uma tentativa de fraude de seguro, um pouco irônico, dado ao seu passado. A história do Maria Celeste inspirou várias obras de ficção, como livros, filmes, peças teatrais, o que popularizou ainda mais esse mistério, embora com mais elementos ficcionais. Até hoje não há nenhuma resposta definitiva para o que realmente aconteceu. Nenhuma parte do bote salva-vidas foi encontrado ou nenhum de seus tripulantes, nenhum vestígio da família Briggs e nada descoberto. O oceano guardou seu segredo e Maria Celeste permanece como um fantasma, navegando nos anais da história. Um lembrete sombrio da fragilidade da vida humana, diante da imprevisibilidade do oceano, que guarda vários mistérios não resolvidos. O que será que aconteceu realmente naquele dia 25 de novembro de 1872? Será o pânico do álcool, uma tragédia no bote? Ou algo mais sombrio, algo que a lógica não conseguiria explicar? O enigma do Maria Celeste nos lembra que por várias vezes a realidade pode ser mais estranha e aterrorizante do que elaboradas histórias de ficção. E a verdade provavelmente esteja para sempre perdida nas profundezas do Atlântico, levada pelas correntes silenciosas que jamais contarão seus segredos. E você, qual a sua teoria sobre essa história? Deixa aqui nos comentários o que você acha que aconteceu, qual teoria é mais crível de ter acontecido. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber o que você acha. E no mais, até a próxima história. Tchau!